Olá, boa tarde. Quarta-feira, 28 de junho, o NT Sul está no ar, ao vivo, transmitindo também pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira. Pela nossa página, você pode interagir com a gente e também compartilhar o ao vivo com seus amigos. facebook.com/TV Cachoeira. Seja muito bem-vindo. E a gente começa o NT Sul de hoje com a história do mercado público de Porto Alegre. Uma história que começa na segunda metade do século XIX. O antecessor dele, o Mercado Central, já não conseguia abrigar todos os vendedores de rua da cidade. Veja só. O prédio, em estilo neoclássico, foi construído em 1869. Em janeiro do ano seguinte, o mercado público passaria a ser o centro de abastecimento da capital. Aqui é o primeiro imóvel a ocupar um quarteirão inteiro. No início do século XX, ergue-se o segundo pavimento na edificação, onde seriam instalados escritórios e repartições públicas. Na enchente de 1941, pela localização, o mercado público acabou inevitavelmente atingido pelas águas do Guaíba. Sobrevivendo a intempéries e incêndios, chegou a correr risco de ser demolido para dar lugar a avenidas ou túneis. Em 1979, no entanto, foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre. E o local, muito ligado à cultura negra pelo fato dos afrodescendentes buscarem ali os produtos de que necessitavam, se consolidou como ponto de encontro de quem frequenta o centro. E uma das principais marcas do mercado público de Porto Alegre são seus personagens. São pessoas que trabalham ou passam por lá todos os dias, que constroem sua história e fazem do mercado o que ele é. Tudo que precisar, tu encontra. Estou muito da linha naturalista. Um patrimônio da cidade que a gente tem que prestigiar, né? Mas os maiores patrimônios do mercado são as pessoas. Esse senhor aí, atendendo muita gente, é o Caroço. É assim que todos conhecem o José. Especialista em bacalhau, 4 décadas de mercado. Aqui é a minha casa. É onde eu convivo com meus colegas. Participo dos meus fregueses. Chega aqui, me vê na frente, eles me dão, Caroço, hoje eu vou levar meu bacalhau, hoje eu vou levar meu presunto cru, hoje eu vou levar meu queijo especial. Aromas e sabores movimentam a vida do Celso há 50 anos. Formado em administração, teve oportunidades longe da agitação do comércio, mas escolheu ficar. Os pais dele se conheceram aqui. A trama da história deles se entrelaça com a das bancas montadas no coração da capital. Memórias que os pais deixaram para o filho, como a da enchente de 41. Em cima da banca nós tínhamos sótão, então as mercadorias de baixo tu tinha que passar tudo para cima para proteger. E tem uma foto, ele não, mas colegas dele andando de barco aqui dentro do mercado, nos corredores do mercado. A resistência do local e a paixão dos trabalhadores por tudo que ele significa criaram um vínculo forte do mercado com a cidade, dos comerciantes com os clientes. Clientes que já faz parte da gente, da família e tudo, né? A gente acostuma com eles. Freguês aí de terceira, quarta geração. Tu te sente em casa. Tu tá no corredor aí, ou tu vai rápido, senão tu para, conversa um pouquinho cada um. Seu Fiorindo também tem muito tempo de trabalho por estes corredores. Eu vim do interior com 19 anos e estou no mercado há 52 anos. O sorvete e a salada de fruta famosos são a rotina. Às 11 horas, 11 e meia, meio-dia, me desloco aqui para frente, servir sorvete de bola e ensinar os funcionários novos que chegam como é que se serve uma bola de sorvete, 2 bolas, 3 bolas. Serve uma então, pra gente mostrar. Por favor. Morango. Mas que espetáculo! Com a fruta em cima. É delicioso. O Gambrinos é de 1889, o restaurante mais antigo. Os proprietários guardam algumas relíquias, como as fotos de tanta gente famosa que esteve por ali, e também o alvará de funcionamento datado de 1934.
O cardápio português só perde em status para a cadeira de Francisco Alves, cantor de muito sucesso nos anos 30. Ele costumava frequentar o Treviso, restaurante onde se reuniam artistas, músicos e jornalistas. A morte de Francisco Alves em um acidente no início dos anos 50 deixou o vazio, um lugar à espera. Quando o Treviso fechou, a cadeira permaneceu na sorveteria instalada no mesmo lugar. A sorveteria fechou, se mudou, e aí foi doada a cadeira para nós, para ficar de lembrança, que o proprietário da sorveteria achou mais seguro deixar aqui, que era para a história de Porto Alegre, né? E a cadeira, felizmente, está aqui, foi preservada, e o mercado tem essas histórias boas, assim, essas lendas, essas coisas assim que também ajudam, né, a alimentar, não é, a alma do mercado, que na minha opinião é a alma da cidade também. É um ponto de referência, né? O coração de Porto Alegre. É uma família, o mercado é uma família. E a seguir você vai ver, Cachoeira do Sul está entre as 298 escolas do Rio Grande do Sul contempladas com o repasse do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Isso tudo visa, assim, o objetivo principal é a melhoria, a qualificação da educação, porque qualificando os espaços, nós estamos atendendo aquele que é o foco do programa, que é o aluno, né? É o estudante. O NT Sul já está de volta, obrigada pela participação e companhia também pelo Face. Está aqui o Martim Almança, Carla Fagundes, Carla Jansen, Vilmar Divani, Noelir Maltaca, Aquiles Pereira, tem várias outras participações, daqui a pouquinho eu vou ler a sua participação. Entra lá em facebook.com/TV Cachoeira e no ao vivo de hoje deixe lá sua mensagem, daqui a pouquinho eu vou ler. Gente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul anunciou ontem à tarde que será pedida a absolvição dos pais de vítimas da Kiss. Eles estão sendo processados por promotores por calúnia, difamação e outros crimes. O anúncio foi feito logo após o término do julgamento que decidiu por 20 votos a 2 que o processo do promotor Ricardo Loza contra pais de vítimas da Kiss deveria continuar. Na ação, o presidente e o vice-presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria são acusados de calúnia. Além deles, outros familiares são acusados pelo mesmo motivo por outros 2 promotores. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, o objetivo dos processos não era punir as famílias, mas cessar as agressões e demonstrar a correção das ações. Por isso, mesmo que o processo precise tramitar até o fim, vai ser protocolado nesta terça-feira um pedido de absolvição dos pais. Não há e nunca houve o interesse na punição. O interesse era unicamente no sentido, repito, de fazer a cessação das ofensas e proteção da honra dos promotores e, ao mesmo tempo, a demonstração da lisura com que eles agiram, da legalidade com que eles agiram. Com o objetivo cumprido e também pelo peso da opinião pública que se uniu aos pais, o Ministério Público considera o assunto encerrado. Isso sempre decorreu lá no início de uma divergência de interpretação sobre os fatos. E nós sempre fomos claros. O Ministério Público ia fazer não aquilo que alguns esperavam, nós íamos fazer aquilo que era o certo. O MP reiterou ainda que agora o foco deve estar no julgamento dos culpados pela tragédia, para que esse ocorra o mais rápido possível. 12:12 pelo horário de Brasília, o presidente Michel Temer afirmou na tarde de ontem que não há provas concretas da denúncia de corrupção passiva contra ele apresentada pela PGR. Segundo o presidente, a acusação é uma infâmia. É sobre esse assunto que Júlio Mafuz comenta. Olá, boa tarde. Pela primeira vez na história da República Brasileira, temos um presidente da República denunciado por crime comum pelo Ministério Público Federal. E o que é pior, Michel Temer não vai ter apenas uma denúncia. O Procurador-Geral da República já disse que deve apresentar na semana que vem uma nova denúncia contra o presidente da República. Ou seja, o presidente da República enfrentará agora, ao longo dos meses, 2 denúncias do Ministério Público Federal. A primeira delas por corrupção passiva, a segunda delas por obstrução à justiça
E o Procurador-Geral da República ainda pensa em apresentar uma terceira denúncia, que seria por lavagem de dinheiro. Ou seja, a República Brasileira, nas mãos de Michel Temer, sofre uma das piores crises ao longo de sua história. Ou seja, nós temos um presidente da República que agora, a partir de hoje, tem uma denúncia contra ele por crime comum. Não é por crime de responsabilidade, não é por crimes de agentes políticos. É um crime comum do cidadão comum, um crime de corrupção passiva. Ou seja, Michel Temer joga no lixo a história da República Brasileira. E nós, brasileiros, enfrentaremos ao longo dos próximos meses todo esse cenário de uma denúncia tramitando dentro de uma Câmara dos Deputados, onde nós temos inúmeros deputados sendo investigados nessa Lava Jato, para que esses deputados autorizem ou não que esse processo siga contra o presidente da República. Como é que isso vai terminar? Eu não sei. Agora, uma coisa é certa: quanto mais tempo Michel Temer ficar no poder, maior será o descrédito das instituições brasileiras. Falei e assino embaixo. O processo de consulta para a escolha do novo reitor da Universidade Federal de Santa Maria acontece hoje durante todo o dia no campus Cachoeira do Sul. 3 chapas concorrem à reitoria, que comandará a universidade pelos próximos 4 anos. Está acontecendo aqui em Cachoeira do Sul, no campus da UFSM, desde as 8 da manhã e deve ir até as 8 da noite, o processo de consulta para a escolha do novo reitor da universidade. Eu vou conversar com o diretor do campus aqui de Cachoeira do Sul, professor José Mário. Professor, como é que está a adesão da comunidade acadêmica nesse processo? Nós acreditamos que a comunidade acadêmica venha prestigiar não só os alunos, mas os técnicos administrativos e os professores, dada a importância que representa essa consulta, em face de que, dependendo de quem pode assumir a reitoria, pode priorizar mais ou menos o campus. Então, acreditamos que toda a comunidade deve estar atenta, preocupada e que compareçam aqui à urna que está aqui junto ao prédio central nosso, junto à Mitra, para que a gente possa efetivamente ter uma adesão grande e que seja a vontade da toda a comunidade do campus Caxias do Sul seja bem representativa junto à urna nessa consulta à reitoria. O processo de escolha da direção da universidade é importante para que o aluno também tenha uma noção de como a universidade vai andar nos próximos anos. Com certeza, ou seja, a universidade existe em função dos acadêmicos, ou seja, a nossa prioridade, nosso objetivo principal é a formação de técnicos, de engenheiros, de arquitetos preparados para a comunidade. E isso se faz também com a participação efetiva dessa comunidade acadêmica, também na decisão dos destinos dos dirigentes da UFSM. Então, acreditamos que, e proclamamos e chamamos que os estudantes, especialmente, os técnicos administrativos e os professores, tradicionalmente, nas consultas à reitoria, eles têm participado em grande número. Tradicionalmente, também tem acontecido os alunos terem uma participação bem menor, proporcionalmente. Então, convocamos aos estudantes do campus Cachoeira do Sul que venham, hoje, até às 20 horas, aqui junto ao lado da Mitra, aqui na nossa sede, participar dessa democracia para a escolha dos dirigentes da nossa universidade. Num universo de quantos votos hoje a UFSM conta aqui em Cachoeira do Sul? Nós, num número redondo, cerca de 700, 710, 720 votantes entre todos os técnicos, os professores e os acadêmicos. É a primeira vez que esse processo acontece aqui em Cachoeira do Sul? Com certeza. A última eleição foi em 2013, o campus Cachoeira do Sul foi fundado e iniciou em agosto de 2014, então é a primeira vez que estamos tendo a oportunidade do nosso campus poder opinar e ser consultado para a decisão de quem vai dirigir a UFSM. 298 escolas do Rio Grande do Sul foram contempladas com o repasse do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que totaliza 40 milhões e meio, e desse total, 1 milhão e 100 entrará na conta de 8 escolas estaduais da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. 2 dessas escolas são daqui de Cachoeira do Sul.
E todos os recursos devem ser depositados na conta da autonomia financeira das escolas, que irão receber no total R$1.100.000 destinados a escolas do estado do Rio Grande do Sul. Do meu lado, a coordenadora da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. Boa tarde, professora. De que forma esses recursos serão destinados? Boa tarde. Os recursos repassados através da Secretaria Estadual da Educação, da SEDUC, oriundos do BIRD, né, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, eles são depositados diretamente na conta da autonomia financeira das escolas. A gestão, o gerenciamento desse recurso cabe ao gestor da escola, ao diretor, com o assessoramento da Secretaria da Educação, através da 24ª, com assessoria jurídica, e também da Coordenadoria Regional de Obras. 8 escolas da 24ª Coordenadoria receberão estes recursos, sendo 2 aqui do município de Cachoeira do Sul. Sim, são 8 escolas. 2 do município de Cachoeira do Sul, que é a Escola Estadual de Ensino Fundamental, professora Marieta Ribeiro de Almeida, e a outra é a Escola Estadual de Ensino Fundamental, Rio Jacuí. Essas escolas agora precisam desenvolver o projeto para então receber os recursos. Sim. Pretendemos, mais tardar semana que vem, chamar os diretores contemplados, as escolas contempladas, para fazer uma reunião na 24ª para orientar, né, e até algumas dificuldades que venham agora, na medida que vai sendo administrado, né, o recurso, para que eles sintam que tem este apoio técnico, jurídico, né, e até de logística da 24ª CRE. Então, nós vamos reunir esses diretores e passar essas orientações. Mas a autonomia é toda da equipe diretiva da escola? Sim, nós no ano de 2016 já fomos contemplados com 5 escolas da região da 24ª CRE, todas do município de Cachoeira do Sul. Foram 630 mil, e sempre quando é repassado algum valor, né, as verbas, existe um critério para a seleção dessas escolas. No ano passado, o critério foram as escolas de tempo integral e as escolas de curso técnicos. Então, por isso, só Cachoeira, que é onde nós temos essa tipologia da escola. Foi a Escola Virgilino Jaimezinho, CIEP, a Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, que são as 2 que têm tempo integral, e a Escola Diva, Borges e Conceição, onde se desenvolve educação profissional, curso técnico, que era o outro critério para o repasse de verbas. Elas já estão com as obras, né, em fase algumas de conclusão, outras ainda estão com o projeto, né, sendo analisado, mas todas elas estão administrando a aplicação da mesma orientação, direto na conta da escola, autonomia financeira. É um processo bem mais simples, né, do que se tu vais fazer um processo via PRO, até mesmo físico, que vá para a Secretaria de Obras, né, tu sabe que é bastante demorado. E assim não, ele tem agilidade, né, existem os critérios que são seguidos, não foram aleatoriamente escolhidas as escolas, e novamente agora para este ano de 2017 foram estabelecidos critérios também. Um deles é que não poderiam ser aquelas escolas que já foram contempladas em 2016. Para dar direito a todas da rede. Para outras também, né, terem acesso. E isso tudo visa, assim, o objetivo principal é a melhoria, a qualificação da educação, porque qualificando os espaços, nós estamos atendendo aquele que é o foco do programa, que é o aluno, né, é o estudante. Agora, com mais essas 2 do município, ainda restam alguns critérios já pensando no programa do próximo ano? Sim, neste ano, um dos critérios, além de não ter sido contemplado em 2016, seriam aquelas escolas que já tinham algum projeto aprovado com orçamentos, que estavam tramitando, que eles estavam estagnados desde 2014, né, nas secretarias de obras ou na SEDUC. Então, foi o resgate, né, para dar agilização a esses processos. E as escolas agora têm que comemorar, né, porque nós que trabalhamos, lutamos por uma educação de qualidade, sabemos que não é só infraestrutura física, mas ela é muito importante também, né, desde... entre essas escolas, nós temos algumas que estão com as suas quadras para serem, né, finalizados os projetos de cobertura. A parte de rede elétrica também vai ser contemplada em algumas melhorias de salas de aula, porque não existe também um outro critério que não pode ultrapassar o valor, né, destinado. O projeto tem que contemplar, tem que estar dentro daquele parâmetro ali que já foi projetado. De 100 a 150 mil. Por escola? Por escola. Algumas receberam 100, outras 120, 150, de acordo com o projeto. Tempo legal para que esses recursos cheguem às contas das escolas?
A partir dessa semana já está sendo depositado. Até eu pedi, assim, nós enviamos hoje e-mail para as escolas para que fiquem atentas, no depósito, assim que tiver, nos comunique. Vamos aguardar até a semana que vem, quando acredito que no momento que nós fizermos a reunião, todas elas já tenham tido, né, esse acesso aos valores. Agora é comemorar realmente. Agradecemos, coordenadora, as informações passadas a todos os telespectadores do NTSU. Sempre à disposição, principalmente para dar uma notícia tão boa, né, que eu acredito que a comunidade deve estar vibrando, né, colocar alguns sonhos em prática. Lógico que não é a totalidade, mas essas realmente estavam de acordo com os critérios e acredito que foi justo. 150 produtores são esperados na 10ª edição do Seminário do Arroz Irrigado. O evento, promovido pelo IRGA, acontece aqui em Cachoeira do Sul para auxiliar o setor a combater as plantas daninhas. A repórter Gabriela Belo conversou com o organizador do evento e traz os detalhes da programação. E o IRGA cedia pela 10ª edição o Seminário do Arroz Irrigado aqui no município, dia 29 de junho. Do meu lado, o coordenador do evento, Pedro Ramon, para falar para a gente o que está na programação. Pedro, boa tarde. Boa tarde. É um evento técnico, né, onde nós teremos 7 palestras técnicas durante todo o dia, cujo tema principal é manejo de plantas daninhas. Né, é um tema que vem nos preocupando bastante, né, que vem tirando aí produtividade e rentabilidade do produtor, né, e as palestras vão ser basicamente em torno desse tema. Além disso, temos palestras também sobre previsão climática, né, temos palestras sobre qualidade de sementes, temos palestras sobre tecnologia de aplicação, então é uma programação bem ampla aí para o produtor participar e levar conhecimento para a sua lavoura. Como é técnico, é bastante voltado para quem trabalha na lavoura, mas quem de fora quiser participar, está aberto também? Exatamente, todo mundo que for relacionado à cadeia orizícola, né, técnicos, pessoal das revendas, principalmente os produtores, né, que tiverem interesse, a gente convida para participar do evento. Inscrições irão acontecer no local do evento, que será no Centro de Eventos da JE. Exatamente, aqui na lateral da Rede Super, né, no Centro de Eventos da JE Mídia Visual, né, então vai ter um almoço também ao meio-dia. É o tradicional carreteiro do IRGA, né, e a inscrição gratuita e com previsão de término aí às 4 da tarde. Sobre os palestrantes, podemos adiantar um pouquinho sobre o que eles vão falar? Sim, nós vamos começar pela parte da manhã, né, com uma palestra de resultados da safra, né, que eu vou fazer, mostrando os dados da safra nesse ano. Logo após vamos ter uma palestra sobre qualidade de sementes, né, um tema bem importante, com o pesquisador do IRGA de Cachoeirinha. Depois nós vamos ter uma palestra sobre manejo do IRGA 424RI, é um tema importante também, para o produtor conhecer a cultivar, conhecer como é que se maneja a cultivar. Vamos ter palestra sobre tecnologia de aplicação, principalmente de herbicidas, e uma oficina técnica a respeito do assunto. Logo depois do meio-dia, nós vamos ter 2 palestras específicas sobre plantas daninhas, uma mais voltada ao manejo da soja e outra voltada ao manejo de plantas daninhas resistentes. E um fechamento com uma palestra sobre previsão climática. Ok, muito obrigada por adiantar nossos telespectadores, então, a programação, e desejamos um ótimo evento. Obrigado, e a gente convida a todos para participar. Ok, então essas foram as informações passadas pelo coordenador da 10ª edição do Seminário do Arroz Irrigado, que acontece dia 29 de junho no Centro de Eventos da JE, aqui no município de Cachoeira do Sul. Tá certo. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Agora, 12h27, nós vamos para o intervalo rapidinho, mas antes deixa eu mandar um alô para o pessoal que está interagindo, que tira um tempinho aí para colocar aqui o seu boa tarde. Então, um boa tarde especial para Miriam Santos, para o Toninho, para o Juarez Leite, para o Martim Almança, para a Vaniele Vieira, inclusive para toda a família Vieira, que é lá do Rio de Janeiro, lá de Três Rios. Um abraço a todos os tririenses, viu? Bom, e a seguir você vai ver, Escola Baltazar recebeu ação alusiva ao centenário do 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Foi um dia inteiro de atividades e muito aprendizado. São várias salas, várias oficinas, cada uma com temas específicos. Aqui, por exemplo, nós temos aula de primeiros socorros. E aqui ao chão a gente pode observar onde parece uma pessoa, na verdade é um boneco, onde as crianças aprendem uma simulação de como prestar os primeiros socorros em uma situação de emergência.
A Polícia Federal suspendeu a emissão de novos passaportes. A medida vale para quem tentou fazer a solicitação depois das 22 horas de ontem, terça-feira. Usuários que foram atendidos antes desse período vão receber o passaporte normalmente. Segundo o órgão, o motivo é o orçamento insuficiente para as atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o setor atingiu o limite de gastos previstos na Lei Orçamentária da União. A PF informou ainda que o agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da corporação vão continuar funcionando, mas não há previsão para que o passaporte seja entregue enquanto não for normalizada a situação orçamentária. E você confere agora o quadro Negócios com o nosso consultor de empresas, Leopoldo Brant. Semana passada conversamos com o Eduardo da JI e agora vamos aproveitar e conversar aqui com Augusto Lima, o arquiteto que realmente projetou e fez toda essa revitalização desse prédio como a gente vê. O que levou a fazer essa revitalização, Augusto? Olha, em primeiro lugar, a ideia do próprio JE, de necessidade daquilo que ele quer oferecer à comunidade, de estar centralizado. E a nossa cidade tem uma grande capacidade. Prédios parados, perdendo-se no tempo, todos eles em locais muito centrais, como esse aqui. Era um prédio que não existia mais há 10 anos, na memória da pessoa já havia sido perdido o que foi feito. Repara que esse prédio aqui assim, na metade do século passado, ele era uma das maiores empresas fabricantes de móveis do estado, e belíssimos. Os móveis que eram fabricados naquele tempo por Ernesto Hipp existem até hoje. E olha para cima esse tipo de estrutura que foi feita naquela época. Ela existe até hoje porque era boa, era madeira boa. Isso significa uma capacidade de execução de prédios maravilhosos, que hoje talvez para fazer a mesma coisa nós não tenhamos mais esta mão de obra, porque houve uma modificação entre aquele momento e este. E há uma situação muito interessante no que diz respeito à Cachoeira. Cachoeira foi uma das maiores cidades do estado, econômica, financeira e culturalmente do nosso estado. E isso foi se perdendo. Toda vez que passa alguém à frente de um prédio desse, fechado, parado, desproduzido, causa uma sensação de diminuição. Esta diminuição nós conseguimos eliminar quando revitalizamos, quando damos uma outra finalidade ao prédio, porque ele se permite isso. Arquitetonicamente, isto não é difícil, é mais barato do que produzir normalmente um prédio novo. Imagina que no centro de uma cidade como é esta, JI Mídia Visual, e esses salões imensos aqui para abrigar festas, imagina o que custaria esse terreno. Milhões de reais em qualquer lugar, e aqui está ele. Esse valor foi juntado ao próprio prédio. Modifica-se o prédio, dá-se a ele outra necessidade, outras virtudes, vamos dizer assim. E isso nos aumenta a autoestima. Nós estamos recuperando aquilo que foi perdido. Basicamente isso. E o que se pretendeu com isso tudo? No momento em que nós precisávamos dar a uma comunidade como a nossa, exigente, festeira como é a nossa, estamos dando um salão de festas de alta capacidade de se otimizar no espaço, porque eu consigo colocar aqui muito bem 100 pessoas, 50 pessoas, 80 pessoas, 200 ou 300 pessoas. Porque existe uma capacidade física de mobilizar o espaço, deixando-o confortável sempre. Criamos uma calçada coberta dentro da cidade, junto da cidade. Uma noiva entra por ali e já está abrigada. Ela simplesmente atravessou 1,5 metro. Isto tudo faz com que, nessa revitalização, eu como arquiteto, obviamente, e como urbanista, enxergue a cidade se reconstruindo. E se nós andarmos aqui em Cachoeira do Sul, nós temos muitos prédios que daria para fazer isso, concorda comigo? Não, concordo, são vários. Repara todos aqueles engenhos ali que foram a grande riqueza de Cachoeira. Cachoeira inventou o arroz. O arroz nasce no Brasil, em Cachoeira do Sul. E a aviação férrea que levava isso para todas as partes do país. E a nossa navegação de cabotagem via Jacuí
Nós somente tínhamos, na nossa história, 2 vias de contato de circulação de gente e mercadoria. Era a aviação férrea e o Jacuí. E nós já fomos pujantes nisso. Aqueles prédios estão abandonados, estão se deteriorando por falta de iniciativa de alguém com prédios num dos locais mais centralizados da cidade, que pode congregar todo mundo lá. A cidade para lá, porque aqui foi a ponta da cidade até meados do século passado, mas hoje está no centro, porque a cidade desenvolveu-se para o norte. Uma das coisas importantes que temos nessas revitalizações são justamente as adequações desses prédios, o que muitas vezes assusta o empresário. Eu vou mexer num prédio velho e tenho que adaptá-lo à modernidade, às exigências, como por exemplo PPCIs, que é aquele grande estigma criado a partir do que aconteceu na Boate Kiss e que modificou a legislação inteira no país. Ora, esse prédio, assim como num novo, ele tem que adaptar-se a essas situações. Mas o novo também. A maneira de se projetar, que tinha a minha experiência de arquiteto, mudou, porque eu tive que acompanhar a legislação. Então há uma necessidade não só de acompanhar, assim como o JE fez com esse pavilhão aqui, adaptou a uma necessidade de hoje de alugar espaços para obras várias, para comemorações várias. Esse prédio mudou com uma necessidade do século XXI, que não havia naquele tempo. Nós temos que cumprir esta obrigação, fazer com que a pessoa aqui dentro se sinta confortável, se sinta muito bem, seja gratificante, mas que ela se sinta principalmente segura. Esta venda dessa segurança, nossos prédios novos não têm. E aqui foi dado, com certa facilidade, rampas de acesso, todo um sistema de evacuação de população aqui de dentro em menos de 4 minutos. Não é impeditivo, portanto, para o empresário utilizar, revitalizar, ajudar uma cidade a recuperar o seu histórico e a sua autoestima, utilizando um prédio antigo, como fez o JE. Ou seja, podemos sair do século XVIII e vir realmente para o século XXI. Podemos, utilizando aquilo que foi bom no século XVIII. Augusto, muito obrigado principalmente pela aula recebida agora aqui, de muita cultura, obrigado, e espero nos encontrar mais vezes para trocarmos mais ideias. Muito bem, ótimo, Leopoldo. Satisfação a todos. Muito obrigado e nos encontramos até a semana que vem, com outro assunto de interesse a todos. Até lá! Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FG Tassini disponibiliza. Técnico em enfermagem, 2 vagas. Costureira, 1 vaga. 1 vaga para vendedor. Técnico de segurança no trabalho, 1 vaga. 1 vaga para torneiro CNC. 1 vaga para auxiliar de produção. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3723 5414, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Aliado à Escola de Saúde do HCB e aos cursos de odontologia e enfermagem da UBRA Cachoeira, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate desenvolveu ontem mais uma atividade de integração com a comunidade, alusiva às comemorações do centenário da Unidade Militar. A reportagem é de Helena Caetano. Para a comunidade da Escola Municipal Dr. Baltazar de Bem, foi um dia diferente e especial que proporcionou muitas atividades. A ação cívico-social envolveu parceiros como a Escola de Saúde do HCB, curso de enfermagem e odonto da UBRA e 3º BEACOM.
Esta atividade integra o calendário que comemora os 100 anos de existência do 3º Batalhão de Engenharia de Combate Conrado Bittencourt, aqui de Cachoeira do Sul. Até o mês de novembro, muitas atividades, a cada mês uma diferente da outra, tudo para que a unidade militar se integre à comunidade e lembre desta importante data. E para que essa integração com a comunidade aconteça, os militares levaram para dentro da escola pequenas mostras de equipamento e serviços só existentes dentro do quartel. É diferente, é gratificante, porque a gente vem passar uma missão, uma informação para a comunidade escolar, para os pais. Então isso é o papel do Exército também, uma ação social. É muito interessante que o Exército venha até a comunidade, saia dos quartéis e faça a sua parte de integração. São várias salas, várias oficinas, cada uma com temas específicos. Aqui, por exemplo, nós temos aula de primeiros socorros. E aqui ao chão a gente pode observar onde parece uma pessoa, na verdade é um boneco, onde as crianças aprendem uma simulação de como prestar os primeiros socorros em uma situação de emergência. Bota bem pertinho o joelho aqui, ó. Mais perto do joelho. Isso. Ó, dá a tua mão aqui, aí tu coloca a outra aqui em cima. Aí tu vai deixar o braço bem retinho e botar o corpo aqui pra cima. Mais pra cima um pouco. Ó. Isso. Agora tu faz força só aqui, ó. Só com o teu tronco. Isso aí. Isso. Sem tirar a mão. Isso aí. Assim. Muito bem. Eles têm uma noção do que ocorre, sabe? Como é o processo. Dando uma massagem cardíaca. E eles se sentem importantes com isso, né? Sim, sim. E até porque para eles é um conhecimento, né? Eles não vão esquecer disso, tenho certeza que não. E haja criatividade para prender a atenção e envolver a garotada. Cada dinâmica é direcionada à faixa etária dos grupos. Aqui, o tema proteção animal foi trabalhado com teatrinho e confecção e pintura de máscaras. Bob, o cãozinho vira-lata, mascote da enfermaria do batalhão, também participou da lição. A unidade militar possui 16 cães adotados, todos vacinados, castrados e cuidados pelos militares. O Bob ele é um exemplo, né, de animal de rua que foi adotado, cuidado, e é assim que a gente espera que as crianças já passem esse ensinamento desde essa fase de pequenos. Os parceiros do evento ofereceram alguns serviços em saúde para a comunidade, aliados a muitas informações. Educação e saúde, esse foi o nosso objetivo. Envolvemos todos os alunos da escola do curso técnico de enfermagem, justamente com os nossos professores, coordenadores, supervisores de estágios, para fazer esse trabalho na comunidade. É levar a saúde à comunidade, informações, procedimentos, todas as situações que possam ajudá-los nas situações de perigo, de acidente, como tu viste, do primeiros socorros, eles terem algum recurso. Essa é a nossa missão. Professora Maiane e o professor Nabor coordenam esse trabalho aqui junto com as crianças. Como é que é essa atividade, Maiane? Como é que você seleciona o tipo de conhecimento a passar para os pequenos, já que as idades são variadas, né? A gente selecionou mais ou menos assim alguns temas que a gente sentia necessidade na escola, né, da gente conseguir falar para os alunos e explicar, né? Como assim, primeiros socorros, sobre bullying, sobre drogas, alguns assuntos pertinentes que realmente a escola precisaria e conforme a idade das crianças, né? Professor Nabor, como é que é a aceitação da gurizada? Porque para vocês deve ser um trabalho diferente, né? Lá na escola, aqui com os pequenos, como é que é essa relação? Realmente é uma atividade diferente, uma atividade muito gratificante, né? A gente poder levar para a nossa comunidade, de modo geral, principalmente a comunidade escolar, um conhecimento sobre a nossa área da saúde, que é tão importante, né? E tão carente que é a nossa comunidade de conhecimento. A aceitação é maravilhosa, os alunos gostam, se divertem bastante, né? Eles têm uma participação muito grande e que nos surpreende bastante, que geralmente eles fazem bastante pergunta, bastante questionamento, sabe? Então a gente sente que há um interesse dos alunos em aprender também da área da saúde, além daquilo que eles aprendem aqui no colégio. Alguma sementinha sempre fica. Com certeza, né? E o conhecimento vai ser levado para o resto da vida dos alunos, né? O pequeno Raí brincou de escovar os dentes do boneco de pelúcia, mas também aprendeu. Aprendeu a escovar o dente? Tu já sabia escovar o dente ou não? Não. O que tu aprendeu aí? Aprendi a escovar a língua, aprendi a escovar o dente para não ficar cárie. Eles perguntam bastante sobre a cárie, alguns dizem que tem o pontinha preta no dente, né, e não sabem o que é. Às vezes, quando eles estão escovando, fazendo a escovação, sangra a gengiva, eles acham que é normal sangrar a gengiva, mas não é normal.
Eles não sabem passar o fio dental, a maioria das crianças não tem o hábito de escovar quando acorda e nem antes de vir para a escola os dentes. E daí é uma surpresa para eles quando eles chegam aqui e ficam surpresos. Ah, e o bicho do dente? A gente explica para eles que começa assim, se não escovar, continua. Daí a gente mostra, eles ficam surpresos. Daí eles prometem que vão continuar escovando. Até o uso do fio dental, como eles são pequenos, pedir para o pai e para a mãe ajudar também, né, durante a noite. Nossa missão é orientar eles, né, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre as doenças em si, doenças virais como gripe. A gente, através do médico que se fez presente aqui com nós, distribuímos algumas medicações, demos orientações para eles também das doenças, fizemos um trabalho bem legal com eles aqui. A dona Maria de Fátima tem 3 netos que estudam aqui na Escola Baltazar e só veio na parte da tarde motivada pelo comentário de um dos netos. O que é que o netinho falou? Ele disse pra mim que achou a coisa mais linda a parte do quartel de manhã e disse, vó, tu tem que ir lá pra ver, vó, e tu tem que medir a pressão, vó. Aí eu vim, né, trazer os outros de tarde. Gostou da atividade? Adorei. Ótimo, isso aí para as crianças é excelente. Excelente isso aí. Muito criativo, muito bom. Qual a atividade assim que mais chamou a tua atenção? O que tu mais gostou? Essa apresentação do quartel aí é ótima para eles. É a bateria que eles têm a semana toda agora. É um incentivo ótimo para a criança isso aí. É muito bom. O que tu achou desse dia de atividades? Bom. O que tu mais gostou? De tudo. Ótimo, foi legal, achei muito tentativo. Muito legal. O que tu mais gostou? Eu gostei mais da música. A banda? Aham. O que mais? E também do equipamento do exército que eles usam para as missões. Do quartel. Que tipo de atividade? De escovar os dentes. E circulando pela escola, olha quem reencontramos, o Bob, e ele vem acompanhado. Caleb, a tua missão nesses eventos é ciceronear o Bob? Sim, senhora. Todos os assisos que a gente participou, eu que dei banho nele, veio limpinho, cheiroso para as crianças, né, prestigiar ele, o nosso mascote do quartel, né. Sim. Qual é a sensação de ver essa relação dele com as crianças, essa interação toda? Olha, não tem como explicar, né, porque é muito lindo ver as crianças interagindo com o animal. E ele é muito carinhoso e é dócil, né? O encantamento, principalmente dos pequenos, foi ainda maior durante a demonstração de um pouquinho mais da rotina prática dos militares através da execução de um exercício de ordem unida. Né, os pais vieram, os pais estão participando junto e eles estão aprendendo muito, né? Somente na parte da higienização, como tratar os animais, como ter os animais. Então, tudo isso é importante para os alunos e é uma maneira diferente de aprender. Não é só dentro da sala de aula com o professor, tem outras maneiras e a importância de aprender de outras maneiras também. Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 19 e 26 graus. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 18 e 23 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 12, máxima de 19 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece na maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, entretanto, com o aumento da nebulosidade. Mais nuvens com períodos de céu nublado devem ser esperadas no oeste e no sul do estado. Nestas regiões, pode chover em alguns pontos.
A temperatura segue acima da média desta época do ano, com máximas mais elevadas, principalmente na metade norte do estado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 21. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20. O NT Sul desta quarta fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela sua interação de hoje. Até amanhã. Tchau.